Olá pessoal, eu sou a professora a doutora Isabelle Colusso e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a análise urbana do entorno do Lago da Joaquina. Para todo mundo que tiver então inscrito no concurso, tiver intenção de realizar um projeto, concorrendo ao concurso então para requalificação do Lago da Joaquina, consiga entender um pouquinho melhor sobre a situação em que esse entorno urbano está configurado. Então, a minha ideia aqui é apresentar para vocês algumas características desse local, dessa inserção urbana do Lago da Joaquina, além do que está configurado no termo de referência do edital do concurso. Então, no termo de referência, a gente vê que já tem bastante informação sobre o histórico da área, a gente vê que tem bastante informação sobre a questão fundiária da região do lago, e a gente tem outras informações, mas a minha ideia aqui é pontuar algumas questões que possam ajudar, principalmente o pessoal que não conhece esse contexto, né, para a hora de projetar. Então, vamos lá. Eu separei aqui um material que eu acho que pode, então, ajudar, né, a entender. Então, o concurso tem promoção da Prefeitura Municipal de Gramado e do IABRS, com apoio da ABAP, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, e do IAB-RS Núcleo Região das Hortênsias. A ideia, então, é a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse entorno, né, essa localização no Lago da Joaquina, que tem então uma situação geográfica muito interessante na cidade de Gramado. Essa imagem aqui de um drone, né, que voou num final de tarde ali com aquela luz bonita, né, ficou muito interessante, com as cores bem vivas, e a gente consegue destacar bem, né, o que é edificado, o que é construído e o que é vegetação, né, dentro desse contexto urbano então no qual o lago se insere. E eu separei essa imagem aqui para a gente entender, né, o quanto o entorno do Lago da Joaquina está situado muito próximo de um dos acessos principais da cidade de Gramado. Então, essa é uma informação bem importante. As pessoas, qualquer origem e destino que a gente faça na cidade de Gramado, é muito difícil a gente não passar pelo lago. E estando próximo da chegada de Gramado também, de um dos principais acessos da cidade, todo mundo então que chega na cidade hoje passa por essa região. Ou seja, o Lago da Joaquina ele é quase compulsório para o visitante de Gramado, para o turista de Gramado. Hoje em dia, as pessoas têm acesso, né, e conhecem muito mais essa interface aqui do Lago da Joaquina, que é uma interface, então, com a Avenida das Hortênsias, que faz essa adjacência aqui com o Lago da Joaquina, mas o restante aqui das interfaces, né, que acabam ficando, então, com todos os elementos construídos, né, com um dos acessos, com esse outro entorno aqui, acabam não sendo tão conhecidos. Então, é interessante, né, a gente pensar nisso por ocasião do concurso. Então, Gramado, né, para quem não conhece bem, né, a região fica situado, né, dentro do Coréde das Hortênsias, né, na Serra Gaúcha, com uma situação geográfica, né, de proximidade com a capital aqui, que é Porto Alegre. A gente tem, então, olhando para a imagem de satélite, né, cada área dessas que tem uma sombra, né, a gente vê, então, que tem uma topografia bem acentuada, que é justamente o que valoriza mais a região e a procura por esse local, que é a paisagem natural. E assim também não é diferente, né, nesse entorno, nessa região, então a gente vai ver depois o quanto isso também condiciona. Essa aqui é uma visual, então, antes a gente estava olhando a imagem, né, que estava nesse acesso aqui, né, o acesso da cidade pela Avenida das Hortênsias. E essa é uma visual, então, um pouquinho diferente, porque é uma visual desse entorno, que é o entorno mais residencial, é o entorno mais do bairro no qual o Lago da Joaquina está inserido.
E esse é um bairro, justamente pela proximidade com acesso, é um bairro mais antigo da cidade de Gramado, né? Ou seja, tem edificações que já estão aqui há bastante tempo. O que é interessante a gente entender aqui? Né? Essa situação fundiária que a cidade apresenta, né? A diferenciação entre os lotes, que acabam sendo lotes com tamanho bastante generoso, uma cidade muito arborizada, aonde a gente tem a predominância, né, dos pinheiros, das araucárias aqui, né, que é típica da nossa Serra Gaúcha, e também outros pinheiros aqui que ajudam muito a caracterizar, em especial, o cenário do Natal Luz, que é realizado na cidade. Então a gente consegue entender bem isso por esse contexto mais residencial aqui nessa imagem. A situação desse bairro, então, dentro do limite municipal de Gramado, né, a gente entende, então, o quanto esse bairro é importante, né, sendo um dos mais antigos, então, da região, justamente por fazer parte dos acessos possíveis, tanto pela RS 115 quanto pela RS 235. Então, é como se fosse uma grande conexão, né, urbana, como se fosse uma rotatória, né? O bairro funciona dentro da cidade. Então, por isso que eu comentei que todo mundo acaba tendo que passar por aqui, né? Pela área de intervenção que acaba ficando dentro do bairro Planalto e passando justamente pela RS 115, que quando entra na cidade acaba virando a Avenida das Hortênsias. Também é interessante entender a proximidade com outros elementos do espaço aberto da cidade de Gramado, como o Lago da Ferradura e o Lago Negro. Então aqui a gente enxergando um pouquinho mais esse entorno, né, os limites municipais, então que a própria Borges de Medeiros, né, RS 115 que vira, né, quando entra na cidade a Borges, a rua Leopoldo Rosenfeld e a rua, acho que é Frederico Bier, se não me engano, né, aqui nesse lado aqui. A gente tem, então, esse é o contexto, né, da nossa área de intervenção, que contempla, então, além do espaço aberto do lago, alguns elementos edificados e também alguns acessos possíveis, que hoje são realizados, mas que podem ser melhor configurados. O que é interessante a gente entender por aqui? Diferentes interfaces urbanas da nossa área de intervenção. A primeira interface, então, que eu vou citar é justamente a proximidade com a Borges de Medeiros, uma interface pública, então, por uma via principal da cidade. A segunda interface, então, essa via aqui, Leopoldo Rosenfeld, que é uma via no sentido longitudinal, é uma das faces longitudinais mais contínuas que a gente tem, que é bem diferente entre si. Que a gente tem interface com o lago, que acaba ficando bem restrito, bem contida aqui essa face, e uma interface aqui que é quase como um loteamento, né? Uma questão fundiária mais forte aqui, porque ela tem uma interface com elementos edificados. Nessa outra face aqui, a gente tem uma interface bem urbana, né? Uma interface que pondera, então, né, e divide elementos edificados de elementos públicos, com vias ali, possibilidade de estacionamento, uma das vias de acesso secundário. E nesse lado aqui, a gente tem uma interface que é uma interface que não tem a face pública e que é um limite de fundos de lotes, né, nesse quarteirão. Então, esse lado aqui é o que gera menos possibilidade de conexão, é a menor face que a gente tem também na nossa área de intervenção, e a gente acaba tendo então uma diferença de tratamento, principalmente nesse sentido mais transversal da área, né, que se refere então a essa via e a essa interface aqui. Quando a gente olha então, né, para os mapas, saímos da análise pelas imagens raster e vamos para as análises, então utilizando gráficos vetoriais, então a gente tem a possibilidade de discriminar elementos e separar, a gente não está mais enxergando a vegetação, então que às vezes acaba dificultando, né, a gente não enxerga o que está por baixo. Então esse aqui é um mapa que foi produzido contendo o limite da nossa área de intervenção, aqui em verde, o elemento da água, né, do lago, as edificações são todas marcadas em cinza, então como se fosse um mapa Noli, a gente vê a baixíssima taxa de ocupação da cidade, que configura uma densidade baixa também. A demarcação do sistema de quarteirões, então a gente consegue ver bem essa interface mais privada aqui da nossa área de intervenção e aqui também.
E a gente tem, então, a malha viária, né, configurada por esses elementos, então, e divididas em hierarquia, de acordo com a prefeitura municipal. O que a gente tem aqui, então? A interface da Borges de Medeiros, né, que é uma via estrutural da cidade, uma via importante para a cidade inteira de Gramado, né? Então, como eu comentei, ela é uma RS que entra na cidade, cruza a cidade inteira. A gente tem também, ó, em laranja aqui marcados, vias coletoras. Então, todas as vias que tangenciam a nossa área de intervenção são coletoras para a cidade. São o quê? Coletam o fluxo, né, de chegada e saída da Borges para levar para dentro do bairro do Planalto. E as vias locais, ó, que são essas duas outras vias aqui que chegam diretamente na nossa área de intervenção. É bem interessante a gente pontuar, e depois a gente vai dar uma circulada ali pelo entorno, né, o quanto a gente tem potencial, talvez, né, de trabalhar com esses cruzamentos, porque a gente tem visuais interessantes ali. Tanto aqui nessa rotatória, a gente tem uma visual interessante, pouco explorada hoje, porque a gente tem um limite hoje aqui edificado, quanto desses cruzamentos aqui que estão chegando direto na nossa área de intervenção. São cruzamentos que daqui a pouco podem gerar eixos de projeto, podem ser visuais, né, melhor exploradas dentro da conexão da cidade de Gramado com o lago em si. Então, uma primeira análise a respeito do sistema viário. Com relação à topografia, a gente comentou antes que enquanto Gramado é uma cidade que tem essa paisagem urbana, valoriza a questão da paisagem urbana e o quanto tem um relevo, uma topografia bastante acentuada em alguns locais. A gente vê aqui na proximidade, ó, o quanto tem uma descida aqui, né? Tem um vale aqui. Então, Gramado tá mais alta aqui, né? A Borges de Medeiros numa situação mais alta e aqui tá subindo. Então, aqui tá descendo, né? Desce rapidamente da cota ali 822 até a cota 790, né? Aqui é um baixio, um vale. E aqui não, aqui tá subindo, então aqui tem um topo de morro, né? Então é interessante a gente pensar que daqui, né, desse topo de morro, tem uma visual aqui pro lago, né? Então esse é o entorno que a gente tem, uma topografia menos acentuada aqui no entorno do lago, né? A topografia meio que conforma o lago aqui, e esse é um bairro que tem até nessa, indo mais ao noroeste aqui, a gente tem uma situação até, em relação ao restante de Gramado, quase que plana, né? Mas a gente tem, então, algumas curvas de nível para respeitar, inclusive dentro da nossa área de intervenção, que vai, então, da cota 816 até a cota 820. Então, são 4 metros nesse sentido, no sentido longitudinal da nossa área, né? Existe um desnível para a gente considerar, então, para quem for projetar. As curvas de nível, então, nesse mapa estão sendo mostradas de 2 em 2 metros. Esse é um mapa que se refere mais à altura das edificações do entorno. Então, a gente consegue ver que nessa legenda as edificações de 1 a 2 pavimentos são cinza, as edificações com 3 pavimentos são laranjas e as edificações com 4 pavimentos ou mais têm essa cor aqui mais vermelhinha, né? Gramado tem uma cota de altura máxima, né? A gente não pode edificar com grandes alturas aí na cidade. Existem alguns edifícios, em especial destinados à habitação hoteleira, né? São hotéis na cidade que tem mais de 4 pavimentos, mas esse é um entorno mais contido. A gente vê então a predominância das edificações no entorno de 1 a 2 pavimentos, com algumas edificações de 3 e pouquíssimas de 4 nesse entorno. Nessa face aqui da Leopoldo Rosenfeld, cabe destacar então que a gente tem 3 edificações que têm uma altura um pouquinho maior, né? 3 pavimentos aqui nessa face da esquina principal, né? De um cruzamento da nossa área de intervenção. E essa esquina aqui que tem, então, essa edificação de 4 pavimentos. Nesse local aqui, a gente tem um desses acessos, né? A gente tem, então, algumas edificações que também acabam tendo um número maior de pavimentos.
Com relação ao uso do solo, a predominância desse bairro, como a gente comentou, a gente tem aqui uso residencial, comercial e institucional. As edificações residenciais são todas em amarelo, então a gente vê que a grande maioria desse bairro aqui são edificações residenciais. A gente tem em vermelho as edificações comerciais ou de prestação de serviço, que aí se enquadrariam então bares, restaurantes, hotéis ou comércio da cidade de Gramado. Aqui a gente tem uma confluência de restaurantes, né, nessa face aqui, bastante conhecidos e que acabam até inclusive comercializando ingressos para eventos que são realizados no lago, justamente pela situação de proximidade das visuais que se geram pro lago. Aqui a gente tem algumas edificações comerciais e nessa região aqui que está se aproximando mais da área do centro, né? E aqui dentro do parque a gente tem então as edificações de uso mais institucional, que são as que já estão descritas no termo de referência, com a discriminação do uso de cada uma delas. Então é interessante a gente pensar, né, dentro do nosso cronograma, né, do concurso, no tempo que a gente tem, e a ideia dessas palestras então é facilitar e agilizar também o conhecimento da cidade de Gramado com relação ao pessoal que não conhece e ajudar então a maneira como o pessoal está projetando. Eu vou fazer mais uma última aqui, né? Acessei o Google Earth aqui e a gente vai percorrer um pouquinho então essa situação do lago, né, para entender um pouco essa diferença, né, das interfaces. Então a gente está aqui como se estivéssemos chegando na cidade de Gramado. Essa é a perspectiva, então, saindo daquela análise mais na vista superior, né, e entendendo como é que são as tipologias, a morfologia da cidade. Então a gente está entrando aqui, a gente enxerga e todo mundo que entra então se relaciona bem, ó, com essa face aqui do lago. Todo mundo que passa por aqui tem essa visual, né, essa perspectiva aqui. Esse é um acesso então que tem várias edificações então comerciais e de prestação de serviço, né? A gente vê aqui casas para aluguel, hotéis, né, que são hotéis bastante conhecidos da cidade, e essa tipologia aqui de Gramado, né, que traz, né, essa proposta de manter, né, uma paisagem aqui com esse telhadinho aqui, né, bem típico dessa região da Serra Gaúcha. A gente vê então, né, o quanto quem está chegando e saindo da cidade, né, enxerga do lago, né, e dessa nossa região. Então essas são as perspectivas aí em relação à acessibilidade. A gente vai olhar um pouquinho lá para outra face agora. E a gente vai ver a diferença dessas duas faces aqui. Então, uma bem um fluxo de passagem, com um tipo de edificação, e essa outra fase aqui, né, na Leopoldo Rosenfeld, que é uma face do bairro já bem residencial, né? Então, vejam como é diferente, né, a paisagem urbana em cada uma dessas regiões. Aqui a gente tem, então, aquela face que é uma face privada, né? E essa aqui é uma via bem movimentada, porque aqui tem um ponto turístico da cidade de Gramado, ó, daqui para lá a gente tem o Minimundo, né, que é um ponto turístico bem conhecido. Então essa região acaba sendo uma região de estacionamento bem intenso, nessa via aqui. Daqui para baixo, aqui a gente pode dizer, a gente vê que a topografia está descendo, são aqueles 4 metros, né, aqui no sentido longitudinal a gente tem que vencer no concurso, então a gente consegue ver, né, o quanto está descendo essa via aqui e vai descendo junto com o lago. Ali já tem um talude, ó, nessa interface urbana aqui, então o lago está na mesma cota do pedestre, ó, nessa face, né? Mas aqui a via, ó, a calçada está mais alta do que o lago, então a gente tem que gerar, né, um talude que desce aqui, e lá, ó, um talude que está subindo para o lago, inclusive com algumas escadas ali, para vencer aquele desnível, né? Então isso é interessante a gente ver, né? A calçada está nivelada com acesso em poucos pontos aqui. Depois a gente já perde um pouco essa relação, tanto de o limite acaba sendo não só
visual, mas físico também, porque acaba dificultando. A cota fica tão alta que quem tá passando aqui, às vezes nem enxerga o lago, né? E outra relação aqui que eu acho interessante, ó, a gente vê que existe um cercamento, né? Um gradil que tá em alguns pontos, né, do parque, não acompanha toda a interface, mas existe esse gradil aqui com uma mureta abaixo. Né? Aqui a gente tem alguns elementos da infraestrutura, né, de funcionamento, e lá a gente enxerga aquelas casinhas ali, que já estão descritas lá no nosso termo de referência do concurso. Né? Último passeio aqui pra gente fazer, ó, nessa face, que é uma face, então, com uma característica bem do bairro, né, que tem essa cara, então, da rua, né, uma rua coletora, justamente porque ela tem um fluxo intenso, mas que ela não foge da morfologia, né, ou da paisagem dessa via, que é uma via mais residencial, né. Então, é uma via de duplo sentido, né, que tem, ó, ciclovia. Interessante a gente ver, ó, a cidade de Gramado tem proposta de ciclovia, e nessa via aqui a gente tem a ciclovia dentro desse conjunto de vias aí do concurso. Também é um elemento importante para a gente considerar. Vou colocar agora, né, com essa visual aqui, que é uma esquina bem importante, ó, um cruzamento viário, uma confluência bem importante aqui. E a gente tem, então, como se fosse a chegada, né, ou a saída da cidade de Gramado, que é essa interface mais privada, né, estavam construindo alguma coisa ali na época das imagens, e essa visual aqui do Lago da Joaquina, que para todo mundo que for trabalhar no concurso, então, né, eu espero que consiga pensar em propostas muito interessantes para essa região, que pode, com certeza, ser bastante qualificada. Então, a partir daí, né, a gente vai para esse período das inscrições até o dia 22 de novembro, então contamos aí com as inscrições dos grupos, né, dos escritórios que desejam submeter propostas. A gente tem um período de consultas aí, de dúvidas, que vai se encerrar também no dia 20 de novembro. Depois tem até o dia 4 de dezembro para entregar as propostas. E depois se inicia então o período de julgamento, com a divulgação dos resultados e a exposição pública até o final do ano. Então a gente tem um cronograma aí de encerramento desse ano bastante intenso, né, pensando na qualificação dessa região para a cidade de Gramado. Então, mais informações e consultas no site do concurso, concurso-lagojoaquina.org.br. Lá vocês conseguem entender e encontrar todas as informações. E espero ter ajudado, né, quem não conhece, quem conhece também, a entender um pouquinho mais sobre o entorno do Lago da Joaquina. Então, muito obrigada aí pela atenção e bons projetos para todo mundo que for se inscrever.